ligada ao governo. Então tem um detalhe, não existe constrangimento. Na reunião que nós suspendemos as prestações de conta, eu fiz questão de ser o último a opinar, e o coro foi puxado exatamente pelos professores que estavam. Então o que ocorre? Não existe constrangimento, e eu, assim, mandar, a gente manda, mas a minha preocupação é mandar a forma pronta com o bolo assado, que só vai se comer. Eu quero que soma comigo, batendo na massa para ela crescer. Então, se o indivíduo pegar o papel pronto, ele vai analisar o quê? Ele vai analisar para supor? Não, ele não vai analisar para supor. Eu quero ele junto, para a gente somar junto. Eu entendo isso. Só que eu posso, um professor pode olhar e falar assim: puxa, gastaram 65 mil reais ou 320 e poucos mil reais na minha escola. Não, esse dinheiro não foi gasto. E aí questionar. Então pode ser, é pertinente a análise dos professores após a aprovação do Conselho do Fundeb, porque isso pode acontecer. Pode acontecer que seja dito que foi feita uma obra, ou que foi pago uma determinada despesa para um determinado colégio, a título de um colégio, e isso pode não ter sido feito. E o professor, analisando isso, conhecendo a realidade do colégio que ela trabalha, ela poder questionar isso. E eventualmente fazer a denúncia, ou não, ou reclamação, ou a eventual correção. O detalhe, Jader, até por conta do que o Humberto está me falando aqui, existe um detalhe importantíssimo. A lei de criação do Fundeb, ela diz que a participação da comunidade deve existir, ela diz que a transparência deve existir, e é uma lei federal, e em contrapartida ela não obriga a publicação. Está escrito na lei, é termo de lei. Eu tomei por iniciativa depois de amadurecer. Desculpa. É obrigação do executivo publicar todos os gastos. Todos os gastos. O que eu estou dizendo, todos os gastos que são analisados pelo Conselho do Fundeb são gastos públicos. Sim, o que eu estou dizendo assim, esconder isso não é esconder, benefício, não é esconder, não é subterfúgio do Conselho, apenas, hoje inclusive digo o seguinte: desafio Cordeiro alguém sentar comigo para discutir sobre a lei de criação do Fundeb. A lei é clara quando diz direito da comunidade pelos recursos e transparência. Agora, o Conselho do Fundeb, ele não é apenso da Prefeitura. Então, a cobrança não é ao Conselho, a cobrança é ao gestor municipal de tornar os atos públicos. Eu não tenho o poder de fazer essa publicidade. Qualquer documento que a gente solicitar a você, que seja de poder do Fundeb, do Conselho do Fundeb, vocês têm obrigação de enviar para essa casa. Sim, inclusive eu vou pedir as suas solicitações, até porque são algumas, que seja feito por ofício, que eu vou ter condição de pontuar uma a uma para poder responder. Está feito por requerimento verbal, que é direito do vereador fazer esse requerimento verbal, por favor. Boa noite, presidente. Colegas vereadores. Vereador, só um instante, o vereador André teve um compromisso agora com uma ligação, ele vai ter que se ausentar. Peço a compreensão dos colegas. Presidente, colegas vereadores, munícipe presente, professores, representantes aqui do nosso IPANC, né, que estão aqui presentes, do Conselho, a todos os internautas que nos assistem. E ao Vinícius, parabenizá-lo pelo seu trabalho em frente do Conselho do Fundeb, do nosso município, também no exercício da função do Conselho Tutelar. A importância do Conselho do Fundeb, se trata-se de um recurso nobre para a nossa população, que é recurso destinado para a educação. Vinícius, você pode nos dar mais ou menos assim, quais foram os recursos adquiridos pelo município, repassados ao município, de janeiro ao outubro deste ano, e se há um déficit ou um saldo em conta com relação aos recursos que
vem do Fundeb, porque na prestação de conta apresentada pelo Executivo, segundo informações deles, haveria um déficit, né, com relação aos pagamentos que são efetuados, das receitas e despesas com relação a esse recurso que vem do Fundeb. Você tem essa estimativa? Pode passar algo com relação se existe déficit ou um saldo hoje em conta com relação aos recursos que vem do Fundeb? Ô Robson, vou retornar para poder chegar à resposta bem precisa. Fizemos a análise de janeiro, fevereiro e março desse ano. Foi bom a audiência pública ter entrado no meio do circuito. E quando eu disse que as prestações de contas de abril, maio e junho, elas foram suspensas por N situações. O vereador Gil estava lá, ele presenciou o momento em que precisamos suspender. E então eu digo, hoje, a gente ainda não tem a documentação em mãos. Por qual motivo? Não é que não tenha a documentação em mãos. Faríamos a reunião no último dia, na semana passada. Então, o que ocorre? Precisar essa informação hoje, eu não tenho condição. Agora, precisar essa informação pós-19 de novembro, com toda certeza. Até porque pós-19 de novembro, que é quando eu tenho a expectativa da reunião, nós teremos condição, inclusive, de fora essa informação, que eu acho importante essa pergunta, de fora essa informação, a gente inclusive ter condição de diante do que for visto pelo Conselho, de pontuar se houve necessidade de alguma medida, se houve ou não, necessidade de alguma tomada de decisão mais firme por parte do Conselho. E aí eu prefiro, em responder na pergunta, fazer o pacote completo, porque aí eu acho que esgota todas as dúvidas, isso assim, até final de novembro, com certeza. E você falou também com relação ao mínimo, né? Isso então quer dizer que se o município quiser gastar os 100% do salário, pode. Ele pode. Sendo que não pode ser com serviços terceirizados contratados. Né? A lei diz que não. Sendo que tem o seguinte, dentro da sua pergunta, que eu acho muita pertinência, eu fiz uma pergunta não semelhante a essa, mas eu fiz uma pergunta dessa caracterização, a Tânia no dia que ela teve na reunião do Conselho, e puxei daí, fiz a pergunta, e a explicação da secretária de Fazenda, não é minha, a explicação da secretária de Fazenda para o Conselho do Fundeb é que ainda que a lei diga que se pode atingir os 100%, tem de se fazer a observação aos limites impostos pelo Tribunal de Contas. Eu estou repassando, não é resposta minha, porque esse questionamento eu fiz a ela. Então eu estou repassando uma informação que foi repassada para o Conselho, porque eu disse para ela o seguinte: vamos esgotar em 100%. A resposta que eu tive da gestora do recurso foi exatamente essa situação. Inclusive, eu acho que, se importante for, eu acho muito importante que a Câmara deveria, nesse emaranhado de situações, trazer a secretária de Fazenda, que é a gestora do recurso, para pontuar algumas outras situações que, de repente, fogem à nossa situação e à nossa limitação enquanto órgão de fiscalização. E para encerrar, presidente, só para completar aqui meu rol de perguntas, o senhor seria favorável hoje, né, à criação do Fundo Municipal de Educação, como tem um Fundo Municipal de Saúde, para que esses recursos sejam depositados numa conta específica e não vá para uma Secretaria de Administração para depois a Secretaria, né, repassar esses recursos, e que esses recursos, né, ficam sob a responsabilidade do prefeito também, da Secretária de Educação, que seria gestora desse fundo como secretário municipal de saúde, hoje você acharia que poderia melhorar com relação até a prestação de conta, de dar mais transparência aos gastos desses recursos? Assunto de discussão em uma das nossas reuniões, sugestão minha em particular,
E também do próprio Conselho, à Secretaria de Educação, a criação do fundo, onde naquele momento eu expus para ela, até pelo tempo que eu trabalhei na Secretaria de Saúde, como é que move a bola a Secretaria de Saúde quando existe o Fundo Municipal de Saúde. O entendimento que o Conselho tem, sugerido à secretária de que se a gente consegue canalizar os recursos numa mesma via, o secretário detém então na mão dele toda a situação de recurso, controle, ordenação de despesa e, com certeza, se eu tenho na minha mão, me facilita a leitura que eu preciso fazer das minhas necessidades e satisfações dessas necessidades. Essa foi a minha última pergunta, presidente, porque desde o ano passado acho que a Casa, né, tem feito ofícios de indicações solicitando a criação desse fundo, que é de grande importância, né, para a gente acompanhar, né, a vinda desses recursos e também o que está sendo gasto com esses recursos. Por hora é só, presidente, agradeço aí a oportunidade de fazer as perguntas. Fazer algum vereador? Presidente, só para concluir, que no dia da reunião lá, foi alegado pelos secretários de Planejamento, Fazenda e Contabilidade, que eles não tinham ciência, que ele falou sobre transporte, como se encontra a situação dos ônibus que transportam os alunos da rede municipal de Cordeiro. Ou seja, eles lidam com dinheiro, mas a questão de ônibus de vidro quebrado e tudo mais, eles não têm noção por que se consertou ou deixou de consertar. São certas coisas que foi dito nessa reunião que eu estava, até o senhor saiu mais cedo, que tinha que ir para a rádio. Então são coisas pertinentes que eu estou parabenizando o Vinícius, porque são às vezes os detalhes, né, que a gente tem que ver realmente como que está sendo aplicado a questão do PNAT, né? Isso. É o PNAT também. Certeza, vereador Gil, foi justamente uma das ressalvas na aprovação de conta do TCE. E com certeza, a qual nós acabamos de receber na sexta-feira, é mais uma ressalva, como você acabou de falar, citar na prestação de conta de 2014, como aconteceu em 2013. Ressalvas e mais ressalvas. Ele acabou de citar que tentou consertar, consertou essa ressalva de 2013. Aí, responsabilidade do Poder Executivo. Então, não existe mais jeitinho da administração pública. Ou se faz cumprir a lei, ou o CPF, você vai ter que ignorar CPF seu. Quem tem gestor público, com certeza, se fizer jeitinho dentro da administração pública, vai ficar sem CPF, do jeito que estão os órgãos fiscalizadores. Então, está aí uma ressalva que vai estar anexada na prestação de conta do TCE de 2014. Então, essa questão a gente tem que analisar. Em relação à sua lisura na frente do Conselho, Vinícius, a gente conhece, a gente tem divergência de opiniões, somos seres humanos, duas cabeças faz parte, com certeza. Né? Mas na sua lisura das reuniões que eu participei lá, essas cobranças do Poder Executivo com que seja feita a prestação de conta na sua íntegra, né? A gente sabe que seu posicionamento é esse nas reuniões. Eu, o vereador Júlio, tenho participado e parabenizo. Acho que isso tem que ser, essa tem que ser a gestão pública hoje, profissionais, para que o município possa caminhar com as próprias pernas. Me preocupa hoje uma nota que eu li no Jornal Globo em relação ao repasse do Fundeb. A diminuição do repasse do Fundeb devido à queda de royalties, à queda de CMS, à queda de arrecadação de Estado e União. Vereador Jália, realmente, se a partir do momento que eu deixo de vender, eu deixo de pagar impostos. Você também participa, você tem uma empresa a qual você administra, você sabe que a partir do momento que você deixa de vender, você deixa de contribuir para a União, Estado e Município. A partir daí, com certeza, qualquer tributo, ele vai diminuir. Então, nós somos sabedores disso. Então, quero agradecer. Essa casa está sempre aberta. Receber qualquer. Deixei estender que o assunto era pertinente. Né? E eu precisava, viu, Anis, até pelo tempo que eu estava sem poder me movimentar, para vir até para trocar essa ideia, assim, eu converso com você, de vez em quando encontro com Robson, encontro com o Gil, mas eu achei que se fazia necessário, até por conta do tempo que eu fiquei impedido de me movimentar, como eu me justifiquei, por conta do assunto,
E assim, hoje a todos nós sobra não, porque isso não é sobra. Hoje eu acho que a todos nós, no momento atual em que se fala de crise e situação disso, e situação daquilo, eu acho que assim, está nas nossas mãos as orações a Deus por um dia melhor, né? Certeza, Vinícius. Obrigado, boa noite. Estou com certeza que Bruna Livre agora representando para falar sobre IPANC e Sindicor, a senhora Viviane Antunes Machado de Assis. Sei que o assunto é pertinente também, mas a senhora deve ser lembrada. Eu só queria me reportar ao ministro, quando ele fala, nós somos representantes do povo, infelizmente, nós somos parados na rua, a gente tem que dar explicação, nós que estamos na cidade, todo mundo conhece todo mundo, infelizmente tem atos que a gente não pode responder, mas que a gente é interpelado na rua, a gente está sempre respondendo às perguntas dos cidadãos com aderência. Então, eu queria, infelizmente, não tem como se a gente deixar de responder algumas perguntas aos cidadãos. Então, senhora Viviane, você tem, nem vou falar 10 minutos, mas vou falar porque é o regimento. 10 minutos. Eu vou ser rápida. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Não queria estar aqui, né? Mas há um mês atrás nós estivemos aqui, né, para falar sobre a situação do IPANC e a gente, né, passou-se um mês e nada aconteceu, né? Então, como a gente só pode usar a tribuna uma vez por mês, né, a gente precisou esperar passar para poder estarmos aqui. Bom, primeiramente eu vou falar sobre o Sindicato dos Servidores do Município, uma palavra bem rápida e um pedido, né, a esta casa. Há uns 15 dias atrás, a servidora Selma, antes disso, precisa esclarecer, né, o presidente do sindicato, na última vez que ele esteve nessa tribuna, ele disse que eu não poderia estar aqui, né? Então eu queria esclarecer isso. Eu posso sim estar aqui representando os servidores da Câmara, né? Antes de ser do Conselho do IPANC, eu sou servidora da Câmara, e se eu estou no Conselho do IPANC é porque eu sou servidora da Câmara, né? Então, não tem razão que ele falou, né? Eu posso estar aqui como cidadã, eu posso estar aqui como qualquer outra coisa, né? Eu tenho graças a Deus, hoje a gente vive num país livre, né? E a servidora Selma, também servidora desta casa, aos 15 dias atrás, fez um protocolo no sindicato, né, solicitando a cópia do estatuto do sindicato, a cópia da composição da diretoria executiva do sindicato e a cópia da ata que elegeu a atual diretoria. Diante de todas essas questões, né, que ele levantou aqui na última vez que ele se pronunciou, a gente falou assim, bom, a gente precisa fazer alguma coisa, então vamos ver o que o sindicato tem de legislação para a gente poder se basear para poder responder. Bom, o presidente do sindicato veio a esta casa e devolveu o ofício à servidora Selma, né, dizendo que ele não iria responder, né? E, inclusive, a Selma, ela faz parte da diretoria do sindicato, né? Então, a gente conversando, né, eu fiz o mesmo pedido, tá aqui o pedido que eu fiz o mesmo pedido ao sindicato e ele também não respondeu. Quem levou para mim foi o contador, vou falar o nome dele porque ele assinou o que ele escreveu e colocou o documento dele, que foi o Donaldo, e ele me respondeu assim, Viviane, estive com o senhor José Luiz, que é o presidente do sindicato, na sede do sindicato após a 8ª tentativa, porque ela estava sempre fechada. E o mesmo, ao tomar conhecimento do que se tratava a solicitação, mandou dizer que o sindicato não é instituição pública. Bom, realmente o sindicato não é uma instituição pública, mas como eu sou servidora, e Selma também é servidora, a gente faz parte do sindicato, então, pelo menos, né, a gente está pedindo nada demais, a gente está pedindo a cópia do estatuto e a cópia da composição da mesa diretora deles, e a gente não teve essa resposta e a gente queria pedir a esta casa que mandasse um ofício ao sindicato solicitando esses documentos,
né, para que a gente também possa ter, né, para a gente saber como é que anda o sindicato. Bom, era isso que eu queria falar sobre o sindicato e a gente queria essa compreensão, queria até que os vereadores assinassem, né, quem pudesse assinar, para a gente poder ter isso aqui na Câmara, né, a cópia do Estatuto do Sindicato, acho que é muito importante, é um documento muito importante para a gente ter aqui, né. Bom, isso era sobre o sindicato, sobre o IPANC. Eu estive aqui no mês passado e o prefeito usou a tribuna após o meu pronunciamento e ele levantou algumas questões, né, que eu queria esclarecer, esclarecer a todos e dizer assim, ele veio aqui, ele fez uma proposta, ele falou o que ele queria fazer, coisa e tal, e a gente viu que passou um mês e nada foi feito, né? Infelizmente nada foi feito. A gente é muito pesado, né, que a gente fala isso, porque o IPANC é um instituto que, se não andar bem, né, se não andar com na balança ali, se não estiver bem administrado, né, o município vai sofrer muito, né? A gente tem um projeto aqui sobre a antecipação de royalties, né, que está aqui, acredito que esteja nas comissões, e esse projeto, ele pega o dinheiro que vai se ganhar, resumindo, né, pega o dinheiro que vai se ganhar lá na frente e antecipa esse dinheiro para poder liquidar algumas dívidas, né, do município. Enfim, a gente vê que o município está tentando maquiar, né, uma situação e antecipar uma situação que na frente vai fazer falta, né, e não vai resolver hoje, né. Eu tomei conhecimento, né, na semana passada chegou na Câmara o relatório da Receita Corrente Líquida do município, né? A gente analisou esse relatório. O que é a Receita Corrente Líquida? É tudo que o município recebeu, né? Tudo que o município recebeu dos últimos 12 meses até agosto, né? Essa receita, nos últimos 12 meses até 2014, a receita foi de R$ 54.375.650,10. 54 milhões. Né? Nesse ano de 2015, o mesmo período, a receita está em 54.557. Ou seja, a receita do município, ela teve um aumento de R$ 182 mil. Né? O que acontece? A gente viu no último pronunciamento do prefeito que ele disse aqui que a receita tinha caído. O que caiu não foi a receita, né? A receita aumentou pouco, mas aumentou. O que caiu foi a previsão que eles fizeram para este ano, né? O que isso significa? Eu tenho a minha família, né? E a minha família ganha por ano R$ 1.000, né? Chegou no final do ano, 2014, durante o ano todo a gente ganhou R$ 1.000. Chegou no final do ano, a gente fez uma previsão para durante o ano e a gente falou assim, não, esse ano a gente deve receber um aumento e vamos para R$ 1.200, né? Quando chegou no próximo ano, a gente não recebeu 1.200, a gente recebeu 1.020. Ou seja, a gente não teve um aumento considerável na nossa receita, né? Mas a nossa receita não caiu. Foi o que aconteceu com o município de Cordeiro, né? Então a gente vê que assim, o Poder Executivo tem dado desculpas de que a receita está caindo, que não temos receita. É claro, as despesas, elas aumentaram. A gente está em crise, né? O país está passando por uma crise, as despesas elas aumentaram, né? Mas, na minha casa, se a minha despesa aumenta, né? Meu filho vai fazer um aniversário, eu vou fazer uma festinha para ele, né? Eu vou, no máximo, fazer um bolinho entre a família, né? Ou então eu vou comprar uma roupa cara, vou comprar uma roupa barata, né? Eu vou comprar lá não vou comprar uma
João, vou comprar um arroz mais barato, né? Então a gente vai fazendo esses ajustes. Então, por que eu estou dizendo isso, esclarecendo a questão da receita do município? Eu não vejo que hoje tenha justificativa do executivo para o não pagamento da parte patronal dos servidores ao IPANC e para o não cumprimento da Lei 1973 de 2015, que é a Lei do Aporte, né? O Poder Executivo não tem uma justificativa concreta de não estar cumprindo com isso aí, né? Então a gente vê um pouco caso que eles têm dispensado ao IPANC, né? Voltamos a falar, isso eu falei no meu pronunciamento passado. Se o IPANC falir, o nosso município quebra, porque a folha de pagamento do IPANC é R$500 milhão. E essa despesa vai ser aumentada no município mensalmente, né? R$500 milhão por mês é muito dinheiro, né? E assim, as pessoas não têm dado crédito a isso, né? Esses R$500 milhões, eu estava fazendo as contas, hoje a situação do IPANC nós temos basicamente R$1,2 milhão em caixa, né? E por mês a gente recebe em torno de R$300 mil de patronal e de retenção, R$300 mil, né, por mês. Se a gente fizer as contas, né, se a prefeitura pagar esse patronal em dia, se a gente fizer as contas, o IPANC só tem vida, mesmo pagando o patronal em dia, que não é a realidade, né? Mesmo pagando o patronal em dia, o IPANC só tem vida até abril, né? É só fazer os cálculos. A folha de pagamento do IPANC é R$500 milhão, né? O IPANC tem em caixa R$1,2 milhão, recebendo 300 por mês. Se você fizer as contas, só vai até abril. Não passa de abril, isso com muito otimismo, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que vão se aposentar nesse meio tempo e essa folha vai aumentar, né? Então, assim, a gente precisa ter um cuidado especial com o IPANC, né? Infelizmente, e agora eu estou falando como conselheira do IPANC, né? A gente tem uma gestão do IPANC omissa, né? Nós tivemos uma reunião com o conselho do IPANC, e a gente vê assim, que a gente pede, né, que tome providências, que a gestão tome providências, e isso não acontece, né? A gente tem um jurídico no IPANC que não nos apoia, né? Então assim, a gente está de pés e mãos quebradas, a gente não sabe mais o que fazer e como fazer, né? A gente já mandou para o Ministério Público, a gente já mandou para o Ministério da Previdência, os servidores desta casa mandaram um ofício para lá, só que a gente sabe que é mais demorado, né? A gente sabe que é mais demorado, então assim, a gente não pode contar muito com isso, né? E a gente fica pensando, gente, aonde vai parar? Será que a gente vai ter que esperar até abril o IPANC falir e essa folha de pagamento ter que ir para a prefeitura? E mais, né? A prefeitura ela só pode gastar 54% da sua receita com funcionários. Se esse pessoal que está no IPANC, que são aposentados e pensionistas, forem para a folha de pagamento da prefeitura, esse gasto com o pessoal vai estourar e não vai ter gestor que vai conseguir equilibrar isso. Né? Não vai ter gestor que vai conseguir. O que vai acontecer? Vai ter que começar a tirar gratificações, que eu acho que o prefeito já está fazendo isso, porque ele já está fora do gasto com o pessoal, né? Então ele já está fazendo isso. E o próximo passo vai ser uma demissão voluntária. Gente, funcionário efetivo ser demitido é uma coisa muito grave. É muito grave. A gente não pode deixar chegar a esse ponto. A gente não pode deixar chegar a esse ponto. Só para esclarecer, o patronal da prefeitura, eles estão, desde que eu vim aqui na tribuna,
eles estão mantendo em dia, né? O mês passado, né? Ele pagou, não em dia, né? Ele pagou uma parte, depois pagou outra, depois pagou outra, né? Mas pagou, um mês ele pagou, né? A gente vê que, assim, quando a gente toma uma postura de de vir à tribuna, as coisas acontecem, né? Hoje veio um projeto para cá, depois que a gente colocou no Facebook um convite para todos estarem aqui, que a gente ia usar a tribuna, né? E hoje chegou um ofício nessa casa, que foi lido aqui, falando sobre o auxílio-doença, né? O que acontece? Vou explicar direitinho. Até 2012, pela legislação, quem pagava o auxílio-doença era o poder. Tipo assim, a prefeitura pagava o auxílio-doença dos seus funcionários, a Câmara pagava o auxílio-doença dos seus funcionários. A partir de 2013, quem deveria pagar seria o IPANC, né? Quem deveria pagar seria o IPANC. A prefeitura continuou pagando esse auxílio-doença, né? Continuou todo mês, ele ia lá e pagava, não compensando esse valor, não tirando este valor do repasse para o IPANC, né? Então gerou um montante de um pouquinho mais de 1,3 milhão, né? Um pouquinho mais de 1,3 milhão até mês passado, se não me engano, né? Tem esse valor. Esse ofício chegou hoje aqui, falando que queria que a prefeitura queria que fosse descontado na dívida do IPANC esse valor. Poxa, a gente não é cego, né? A gente tinha um patrimônio, em novembro do ano passado, a gente tinha um patrimônio de mais de 3 milhões de reais, um pouco mais de 3 milhões de reais. A gente fez uma lei de segregação de massa, onde a prefeitura iria aportar, isso tudo eu expliquei no meu outro pronunciamento, que a prefeitura iria aportar a parte que faltava, o déficit, a parte que faltava no IPANC, para poder a gente manter um equilíbrio financeiro, né? A gente fez essa lei, o prefeito não está cumprindo. Quero ressaltar aqui que a Câmara está cumprindo, né? A lei de segregação, ela segregou os funcionários, ela tem feito os pagamentos em dia, até antecipado, né? Porque eu trabalho na contabilidade, a gente sabe da fidelidade que tem sido esses pagamentos, né? São em cheques separados, tanto para o fator previdenciário, quanto para o financeiro. Então, a segregação de massa aqui na Câmara tem sido cumprida, na Prefeitura não, né? Então, a gente vê que o que mais vai ter que acontecer para poder os gestores, tanto do IPANC quanto da Prefeitura, entenderem a importância de manter esse equilíbrio financeiro. Voltando a falar do auxílio-doença, o prefeito está querendo compensar esse valor na dívida com o IPANC, né? Ele tem, a Prefeitura tem a dívida com o IPANC, então ele vai pegar esse valor e vai compensar, né? Vai descontar desse valor da dívida. Só que a gente tinha um patrimônio líquido, e pela falta de pagamento ou de responsabilidade dos gestores, a gente perdeu o nosso patrimônio. A gente não tem mais um patrimônio líquido, um patrimônio no nosso IPANC. Então, poxa, ele vem me apresenta uma compensação de um valor alto, 1,3 milhão. Como que ele vai pagar isso? Como que ele vai tirar esse 1,3 milhão do IPANC nesse momento, né? O IPANC nessa situação, que em abril já não existe mais, como que ele vai tirar 1,3 milhão de uma coisa que já acabou? Né? Então, assim, a gente queria, e aí eu me reporto ao líder de governo, né? A gente queria explicações do Executivo. O Executivo, na tribuna, ele falou que ele mandaria um parcelamento, né, do patronal que estaria em atraso, que é novembro, dezembro, 13º, janeiro, fevereiro, abril, maio e junho, se não me engano, né? E ele mandou esse parcelamento no último pronunciamento do prefeito aqui. Ele mandou esse projeto para cá de parcelamento e depois ele retirou esse projeto, alegando que essa lei que eu falei aqui no começo, do ROID, de antecipação de ROIDs, iria pagar essa dívida.
A gente sabe que esse projeto de royalties ele não vai conseguir pagar porque ele não tem CRP. O que é CRP? CRP é como se fosse um Serasa dos municípios, né? Um SPC dos municípios, né? Quem não tem essa certidão, né? Esse CRP, quem não tem essa certidão, não pode fazer, pode fazer nada, não pode receber dinheiro, nem pegar dinheiro emprestado, nem fazer nada. Então, como eu estou até com um CRP aqui, ele venceu até 2 de março de 2015, né? E para ter esse certificado, aqui na minha mão, para ter esse certificado, ele precisa estar em dia com o IPANC. Então, assim, ele pode hoje falar que ele tem esse certificado, mas ele não tem, não está em dia com o IPANC. E esse aqui venceu dia 2 de março, né? Então, assim, para aprovar esse ROIT, ele precisa ter isso. E precisa estar em dia com o cálculo, com o gasto pessoal. Ele precisa estar a menos de 54% de gasto com o pessoal, que hoje ele não está. Tanto que ele mandou um outro projeto para cá, reduzindo o salário dele, reduzindo o salário de comissionados e secretários, né? Então, assim, não vai resolver. Né? Por que ele não deixou o projeto de parcelamento? A gente está dizendo, na outra vez que a gente teve aqui usando a tribuna, a gente falou que a gente aprovava o parcelamento quantas vezes ele quisesse. Né? A gente já conversou, o Conselho do Previdenciário, o Conselho do IPANC, conversou no gabinete dele, falamos com ele sobre isso. Prefeito, o senhor pode parcelar em quantas vezes o senhor quiser. Né? E assim, a gente vê que ele está usando, essa desculpa, né, que é o IPANC, para poder aprovar um projeto, para poder somar as receitas dele, né? É o que a gente acha que está acontecendo, né, infelizmente. Então, assim, a gente queria, né, e aí falando aos vereadores, principalmente ao líder de governo, a gente queria uma explicação. Né? Na última reunião a gente tinha falado que a gente ia conversar, né? Tinha sido programado que o prefeito iria voltar aqui à tribuna e eu também, para a gente poder conversar, e isso não aconteceu, né? A gente teve aí uma audiência pública no meio do caminho, onde ele colocou lá todos os problemas do município, né? Que são reais, né? Algumas coisas que são reais, a gente vê a situação do hospital, a situação da saúde. Então, assim, mas se o IPANC falir, a coisa vai piorar muito mais, né? A coisa vai piorar muito mais. Oi? Ah, sim, muito bem. O senhor Zé Luiz falou aqui na última vez que ele usou a tribuna que o que acontece? Na época de Silvinho, acho que vocês vão lembrar disso, os mais antigos aqui, foi votada uma lei onde a lei do IPANC, onde se aumentou a parte patronal para 22%. O Zé Luiz, o presidente do sindicato, na última vez que ele esteve aqui, ele abordou isso, ele falou sobre isso. E aumentou para 22%, né? Era 13%, e essa lei da época de Silvinho aumentou para 22%. Nem um mês depois, foi aprovado também por esta casa, né? Uma diminuição desse patronal. Eles viram lá que não iam conseguir pagar no patronal de 22% e reduziram de novo para 13%. Nem um mês depois, menos de um mês. E até hoje vigora esses 13%. Né? O presidente do sindicato tem alegado que essa lei que botou esse ano é que reduziu para 13% e não foi. Isso já é desde a época de Silvinho, não me recordo o ano, mas é desde a época de Silvinho que já vem esses 13%. E foi falado aqui também, e o prefeito falou aqui, que o Conselho de Previdência não brigou para que continuasse 22%. Né? Isso não é verdade. Né? Eu posso falar por mim, porque eu tenho um ânimo mais acalorado, então hoje eu não falo com... Né, não é que eu não falo, mas eu não tenho boas amizades com algumas pessoas por causa dessa questão no passado, né? Que a gente teve que brigar, a gente teve que se impor. Eu acho que já fez parte dessa briga aí, não me recordo, não. Mas enfim, a gente teve que brigar, a gente teve que, né, Selma, junto comigo, coitada, lá no conselho, a gente sempre junto, tentando colocar esse patronal para 22%, e a gente não conseguiu, né? Na época, politicamente, a gente não conseguiu, né? Mas a gente brigou sim, né? E o prefeito veio falar aqui que o problema
do IPANC não era culpa dele, foram essas as palavras que ele usou. O problema do IPANC não foi culpa minha, foi uma coisa que já vem acontecendo. De fato, se tivesse continuado os 22% de patronal, hoje a gente teria um patrimônio maior. Só que, aí vem a parte que é culpa dele, né? Com a falta do pagamento da parte patronal, a gente perdeu o patrimônio líquido, e mesmo que a gente tivesse um tantão de dinheiro no nosso caixa, a gente estaria perdendo também o patrimônio líquido. E será que hoje é 13%, né? A prefeitura paga 13% de patronal. Será que se fosse 22%, ele estaria pagando? Se 13% não está? Né? Então, são coisas que a gente não consegue entender, né? São coisas que a gente não consegue mensurar, né? A gente estava conversando, gente, a gente não tem noção de quanto dinheiro o IPANC perdeu, né? Com essa brincadeira toda, porque assim, a gente faz aplicações no mercado financeiro, né? Para a gente poder conseguir aumentar o nosso patrimônio. A gente sempre faz aplicações, né? Algumas vezes aplicações de riscos, outras vezes não. Então, assim, a gente não tem, meu pouco conhecimento, eu não tenho noção de quanto dinheiro a gente perdeu nessa brincadeira, de novembro para cá, né? Então, assim, eu queria que o líder de governo desse alguma explicação para a gente sobre essa questão, visto que já tem um mês, né, que a gente veio aqui e que a gente conversou sobre o assunto. Boa tarde, boa noite, senhor presidente, vice-diretor, demais vereadores, o presente, Viviane. Hoje realmente eu tive no gabinete do prefeito, quando foi discutido vários assuntos, não só do IPANC, né, que a gente vê que o município está atravessando por diversos problemas, né? Nós tiramos aí bem antes de você estar nessa tribuna, teve também o Vinícius. Cada momento que a gente vê, a gente encontra uma dificuldade dentro do município, né? Eu não posso abandonar jamais essa pasta para assumir de líder de governo, mesmo que eu veja que está tendo essa dificuldade. Eu acho que nós temos que ter pelo menos coragem e tentar encarar a situação e tentar ajudar. Esse pelo menos é o meu papel do legislativo junto ao executivo. Hoje, numa das conversas com o prefeito, quando surgiu o assunto do IPANC, eu tomei conhecimento a respeito deste ofício que chegou a esta casa, o qual eu sugeri, tá, vou ser sincero, se eu fiz um pedido, eu não vou tirar esse peso de cima de mim e julgar também no executivo. Partiu de mim quando eu falei assim, por que então não encaminha esse ofício lá para a Câmara? Para a gente, pelo menos, a gente procurar entender. Mas o ofício foi protocolado aqui, eu também não me parece que tem uma planilha, né, explicando desde de 2013 até hoje, quando foi pago o auxílio de doença. Só para não te interrompendo, são duas folhas escrito o mês e o valor. Não tem discriminado nada, não tem nem a logo da prefeitura. Me parece que vai chegar algumas coisas no título dos novos vereadores, até porque também para ter uma explicação melhor. E como havia outros assuntos a se tratar, eu solicitei, falei assim, lógico que mande para a Câmara, para a gente poder, né, entender, porque realmente agora eu estou sabendo disso, né, o prefeito passou para mim, existiam outras pessoas lá, que conforme você já até explicou aí, foi até muito bom, você já tomou liberdade, já explicou a respeito desse auxílio de doença, isso anteriormente, isso era cargo do executivo, não é isso? De cumprir com isso, a partir de 2013 passou a ser do IPANC, mas o executivo ele continuou pagando isso, não é isso? Eu até passei para o excelentíssimo senhor prefeito, falei, olha, então isso aí nós poderíamos ter comentado isso antes. Você concorda? Se realmente está sendo pressionado, recebendo pressão, eu também estou procurando ajudar, torcendo, não vou dizer que não vai ter jeito, eu acredito ainda que tenha jeito, porque eu sei que não vai ter jeito na situação do IPANC, eu estou pedindo ainda mais para o município procurar, eu não quero isso. Tá? Vou procurar me desgastar o tempo possível, sair de casa cedo hoje, não consegui ir em casa me trocar para vir numa sessão, porque você sabe, você trabalha dentro da Câmara, você vê a nossa agitação dia a dia, isso aí, né, é coisa para quem realmente se preocupa, você procurar conversar com o colega vereador, procurar discutir um projeto. Tá? Então esse auxílio doença, qual o executivo já vinha pagando, segundo o prefeito passou, você já explicou,
ele quis dizer que o executivo gastou também o dinheiro que era para ser gasto no banco. O executivo tomou frente desse auxílio-doença, que deu 1 milhão e pouco, como você sabe aí, e em troca disso, realmente ficou de cumprir com o patronal, que eu acho que dá 600 e poucos mil, não é isso? O patronal contando com a lei. A lei do aposto não vinha cumprindo. Eu ainda falei assim, prefeito, quanto a lei? Não, isso aí nós estamos vendo uma forma da gente regularizar. Mas nós temos que levar também para o legislativo, né, para tomar conhecimento dos novos vereadores e também das pessoas que estão acompanhando essa situação de banco, que o executivo também, ele teve uma despesa a qual ele ajudou o IPAMP. Eu queria falar para você, né, entender se eu sei do não cumprimento desse patronal, mas você acabou de dizer, mas de qualquer forma o executivo também, ele ajudou com 1 milhão e pouco ao IPAMP. Entendeu, velho? Você é uma pessoa entendida, eu não vou também querer me debater, eu sei que você trabalha dentro de uma área no qual você é entendido. Eu não, estou buscando entendimento. Sei que determinadas coisas a gente tem que aguentar, eu não posso me defender uma coisa que eu não entendo, eu tenho que buscar entendimento. Então, eu respeito a sua opinião, mas eu queria também tentar essas pessoas entender que o executivo, ele também cumpriu uma despesa de 1.300.000, que era uma despesa que, se ele tivesse cumprido, seria mais uma despesa que o IPAMP teria. E que realmente, então, o caixa hoje estaria zerado. Se o executivo não tivesse cumprido com o seu auxílio-doença desde 2013. Concorda comigo? Se o executivo não tivesse aplicações. Mais, também, mas seria 1.300.000. Não, porque tem as aplicações. E esse valor é um valor que era descontado mensalmente. Daria aí 30 e poucos mil por mês. Né? É muito melhor a gente não ter 30 e poucos mil por mês do que não ter 1.300.000 por mês. É num mês só, né? Eu entendo, sempre estou te falando. É uma parte que realmente você é bem mais entendida, está dentro, mas o executivo, por mais que ele esteja com dificuldade, nós estamos vendo essa dificuldade, por mais que ele mostre alguma coisa para fazer, é lógico que vai ter sempre alguma coisa para ser cobrada, porque está passando um momento complicado no município. Isso aí, sabedoso. Sei que houve algumas situações que são lembradas até hoje, e algum também, o prefeito assumiu uma prefeitura num momento complicado e, de repente, hoje é todo o debate em cima dos eventos, das festas. Eu sei que todos nós somos vários, mas agora, infelizmente, chegou a hora de acordar. Eu ainda acredito numa melhora dessa do IPAMP, não torço para que jamais isso chegue ao ponto que muitos, não o seu caso, e não o caso de outras pessoas, mas sim outras pessoas, qual eu não vou citar nomes, não são aquele colega, meus novos colegas vereadores, mas sim outros políticos que aqui tiveram dentro do município e não fizeram nada, não querendo botar a culpa no passado, que isso às vezes muitas vezes a gente comenta isso, não importa o passado, não, para mim importa. Porque hoje eles estão torcendo que realmente a coisa vá para o buraco, para eles virem mentindo e tentar falar que vai resolver essa situação. Alguém vai ter que pagar o pato, isso que as pessoas falaram. E quem está pagando o pato é o atual gestor. Ele vai ter que se virar para assumir isso. Agora, ele precisa também de aliados para ele alcançar esse objetivo. E eu quero que ele conte com o meu apoio, mesmo que muitas pessoas interpretam mal a minha pessoa. Mas não, eu estou fazendo isso, eu estou vendo a necessidade do gestor querendo tentar fazer alguma coisa. Eu sei que já passou por várias vezes por diversas pessoas falando que ele não cumpre, mas eu estou tentando ver se ele enxerga ainda mais isso. E ele está tentando mostrar. Estou com ele dia a dia, estou levando os problemas, não mudando de. Só não querendo interromper, eu tenho que pedir a prorrogação da sessão. Pois não, senhor presidente. Vou colocar sobre a deliberação plenária, prorrogamento da sessão. Prorrogação por mais 15 minutos, acho que eu pedi 30 minutos, né, vereadores? Mais 30 minutos, né? Vereadores que aceitam, permaneçam como estão. Então, pode continuar aí. Então, Adriano, se eu estiver também falando uma coisa, eu estou aqui pronto para ouvir. Eu acho que quando a gente entra na política, a gente não pode ter medo, mesmo de ouvir aquilo que nos desagrada a gente.
Então, outra situação da antecipação. Hoje nós discutimos isso no gabinete do vereador, do presidente aí. Tinha 2 vereadores que, por motivos aí, um por motivo de doença, outro por motivo também que teve que resolver outras situações fora do município, não estavam presentes, fazem parte da comissão. Nós deixamos o melhor para discutir, inclusive amanhã, essa questão da antecipação. Mas, vou ser sincero também, existe uma situação que você falou aí também, que eu amanhã estarei com o executivo, que eu não sabia. Eu vou ter que ir à situação CRP. Eu não sabia disso. Então, é uma questão de eu chegar amanhã ao executivo e falar, nós estamos discutindo uma situação, mas eu quero que vocês, né, me dêem condições para poder falar na Câmara que nós vamos ter realmente 30% para mandar para o IPANC. Porque a minha maior preocupação com essa antecipação é essa. Outros municípios já fizeram, porque o Estado todo está passando por dificuldade financeira dentro do executivo. Isso aí nós sabemos disso. Nós sabemos, igual você falou, não é que caiu a arrecadação, mas é que eu acho que teve a época das vacas gordas, agora nós estamos na época das vacas magras. Que as coisas de corte. Está complicado. Teve época do prefeito poder fazer sua política com funcionalismo público. Nós não somos sabedores disso. Agora, como que um prefeito hoje, atitude, ele vai ter que ser muito firme em suas decisões. Se possível, ele vai ter que se realmente falar, eu não vou nem ter condições de ser o candidato, porque o funcionalismo público vai ficar contra mim. Não todo, não um todo, mas aqueles que sempre tiveram uma vantagem melhor, nada mais do que justo, para quando ter condições. E hoje eu estou vendo que o município não está tendo condições. Então, existe sim saída ainda. Pelo que eu vejo, existe saída para que o IPANC não acabe, para que as despesas do IPANC não venham para o executivo. Surgir isso que você está falando aqui realmente não vai ter condições, se a folha hoje já está quase estourando, imagina ter que arcar com a despesa do IPANC, né? Então, eu particularmente, você certo que você não poderia ficar quieto. A explicação você já está dando. O que eu estou passando por você, que o executivo está também trabalhando para que o IPANC realmente não vá à falência, vamos dizer assim, né? Nós estamos trabalhando para isso. Quanto a esse documento do CRP, amanhã eu irei ministrar para o executivo. Estou mesmo batalhando para que esse projeto venha, mesmo que seja aí uma antecipação, seja um empréstimo, que lá na frente vá fazer diferença. Mas se a gente já começa a trabalhar, tenta começar um ano diferente ali, fecha um ano, pelo menos com as suas despesas, indica, nós estamos em dificuldade, não estão tendo condições. Nós temos também uma grande dificuldade aí. Eu sei que o vereador, novo vereador Jair Valhão, teve em frente à situação do hospital, não querendo fugir um pouquinho mais do assunto. Eu sei que está tendo, isso aí também está implicando um pouquinho com algumas situações dentro do município, mas vou um pouquinho mais além. Nós temos que preocupar com todos os detalhes, mas se hoje a prefeitura, o executivo, ele se afastar do hospital, nós vamos fechar as portas. Isso eu falo, tenho certeza. Tá? Essa atitude do executivo, eu estou acompanhando, estou vendo. Eu sei que crítica sempre vai ter, mas nós também não podemos ficar dando ouvido tem várias críticas. Tem as críticas construtivas e tem aquelas críticas que realmente maldosas. E nós estamos passando por dificuldade. Eu sei que está indo 400 e pouco mil para o hospital. Temos os salários dos funcionários do hospital estão em atraso. Não, estão alguns dias. Tá? Dos próprios médicos que estavam todos parados. Então isso tudo está implicando um pouquinho. Mas nós estamos buscando um meio disso se acertar. Tá? Eu estou falando aqui realmente como líder de governo, que eu venho acompanhando. Eu sei que existem falhas, mas eu tenho também que buscar as coisas boas que estão sendo feitas. Eu tenho que torcer para isso tudo certo. Não só eu, como toda a população, a Câmara, vamos torcer. Tá? E estou pronto aqui, amanhã estarei novamente no Executivo, estou indo lá todos os dias, estou no gabinete do prefeito. Se me der essa função, eles vão ter que me tirar dela agora, que eu não vou pedir para sair não. Que eu tenho ido mesmo na prefeitura e tenho cobrado, tenho mantido contato direto com o presidente desta casa. Não escondo para nenhum colega que eu tenho ido dentro do gabinete do prefeito, tenho ido lá para discutir assuntos do município e torço para que isso dê certo. Me tenho fé que isso vai dar certo. É só isso que eu queria dizer. E vou estar amanhã com
o prefeito novamente, tá, e vou trazer mais respostas. Não vou fugir das situações. O que eu puder falar aqui, que eu estou tentando, juntamente com o líder de governo dentro do executivo, estarei sempre explanando, estarei sempre à disposição, estarei sempre pronto para ouvir também. Mesmo que não esteja me agradando, eu vou ouvir. Quando eu sentir que não der para mim, não vou me omitir. Simplesmente eu vou me calar. Que eu também não posso também me desgastar demais com uma coisa que realmente eu não saiba te responder. Só isso que eu tenho que falar. Obrigado pelas palavras, vereador Hamilton. Só me reportando as primeiras falas da Viviane em relação ao ofício, porque senão acaba no final esquecendo em relação ao ofício solicitado. Que confeccione amanhã, na sessão de quarta-feira, todos os vereadores estarão presentes. Mas isso, do sindicato, no qual você reportou inicialmente, aí na quarta-feira, nesse ofício que coloque o nome de todos os vereadores, com certeza todos vão assinar, porque a preocupação é nítida. Então, o vereador já tinha solicitado anteriormente, após o pronunciamento, você faz uso da palavra. Viviane, eu gostaria de saber, esse demonstrativo de receita, como é que você chamou? Receita corrente líquida. Receita corrente líquida. Você tirou de dados oficiais enviados pela Prefeitura? Está aqui na Câmara. Ok. E nós fizemos um ofício solicitando cópia ao presidente. O senhor não estava na sala, aqui, quando ela falou. A receita do município não caiu. Eu canso de repetir isso aqui. Felizmente, a Viviane traz aqui que a receita do município não caiu. Não tem. A gente tem que desmistificar isso. Receita do município, segundo a Viviane, segundo o relatório que a prefeitura encaminhou para esta Câmara de Vereadores. Eu já falei isso aqui em sessões anteriores, falando em Vossa Excelência, eu falei, de repente foi mal interpretado, vereador. Eu falei que, com certeza, a partir de ano que vem, a receita do Fundeb vai cair. Isso eu te garanto que sim. O momento que nós vivemos hoje no município, no Estado e União, eu sei o que eu estou sofrendo hoje perante o meu comércio. Isso é engrenagem. Seria mentira minha se eu estivesse falando que essa engrenagem continua da mesmo molde e não quebrou-se um dente. Entendeu? Obrigado, presidente. Então a gente concorda, eu acho que é bom que a gente. Não, esse ano não caiu. É o que ela acabou de citar. Essa conversa. Aumentou-se a receita, aumentou-se a despesa. A receita continua a mesma. Se aumenta a despesa, fazer como nós fazemos. Vamos cortar as nossas despesas. Bom, isso aí já me leva a um outro assunto que o presidente, que o senhor falou. Ano que vem vão ser reduzidas, tem uma previsão de redução de receita. Mais um motivo para não se aprovar nessa casa antecipação de despesa. Antecipar o dinheiro é a mesma coisa, para esse governo é a mesma coisa que a gente pegar 100 mil, R$1 milhão e botar na mão de uma criança de 10 anos de idade. Ele não vai saber, ele vai fazer o que está fazendo até agora. Desmando, gasta o dinheiro onde não pode, onde não tem que gastar, não faz os pagamentos do IPANC, não faz os recolhimentos que ele tem que fazer, entendeu? Até a própria prestação de contas, se ele alega que existe um crédito, né, de R$1 milhão, seja lá o que for, com relação às despesas de saúde, licença médica, façam um conto de contas com as antecipações aquelas contribuições que ele deveria ter feito, com a própria receita, essas despesas que estão sendo programadas aí para serem parceladas. Não vamos parcelar, faz um conto de contas e coloca a vida em dia e passa a pagar e fazer os recolhimentos que o IPANC obrigatórios dele. Agora, a gente autorizar o governo antecipar uma receita para um ano que vem, a gente começar a pagar ano que vem,
e um ano que a gente já sabe, pelo menos na sua visão, não é exatamente a minha, mas na visão do presidente, na visão da sua gestão de empresário. A arrecadação do governo federal está aumentando até hoje. Esse ano nem teria. A arrecadação desse ano está maior do que do ano passado. E as empresas estão exportando mais, etc, dá muito receita. Mas não vamos discutir isso. Então, é mais um motivo. Considerando que ano que vem nós vamos ter redução de receita, vai ser um absurdo nós anteciparmos receita, dar essa possibilidade do prefeito pegar um empréstimo, a gente sabendo que nós vamos ter menos receita e ainda vamos ter que pagar prestações desse empréstimo no ano que vem. É um absurdo e vai comprometer não só, já está comprometendo o futuro do IPAC, aí vai comprometer com essa antecipação, vai comprometer o futuro da educação, o futuro da saúde. Só um minutinho, te interrompendo. Em vez de antecipar, parcela. A gente está falando aqui que a gente está aberto a parcelamento. Então, em vez de antecipar, parcela o que está devendo. Sim, não precisa pegar emprestado. Não precisa pegar emprestado. Não tem nada que pegar emprestado, é só parcelar com o próprio banco. Não tem necessidade de antecipação de receita, de pagar juros ao banco, paga, se houver mecanismo, paga juros ao próprio banco. O mesmo juros que vai pagar, está dentro de casa. Está dentro de casa, é muito mais lógico. É muito mais lógico. Né? Eu queria saber da Viviane se é possível, nesse caso, aquelas, como é que é o nome? Contribuição patronais. Não a contribuição patronal, aquela parte da lei de 2015. A segregação de massa. A segregação de massa. E essas contribuições de segregação de massa, esse aporte, podem ser feitos em contas com relação a esse auxílio doença, etc. Ok. É devido. Qual é a sua visão? Né, o auxílio doença, ele é devido para compensar no repasse ao IPANC. Ele é devido. Né? A prefeitura não era para ter pagou, ajudou o IPANC, mas há uma dívida do IPANC com a prefeitura, não deixa de ser. Só que nesse momento, a gente perdeu o nosso patrimônio, Jair, por uma irresponsabilidade da gestão. Né? Então, assim, poxa, se ele está me devendo, né? Se ele está me devendo e eu perdi, eu tinha uma poupancinha lá na minha casa, eu tinha uma poupança de R$3.000, né? E todo mês eu colocava um pouquinho nessa poupança, O dinheiro que me pagavam desse pouquinho parou de pagar, eu comecei a ter que pegar as minhas despesas, pagar as minhas despesas com essa poupança, né? Por mais que ele volte a pagar depois, em dia, esse dinheirinho para eu colocar na minha poupança, eu nunca mais vou recuperar a poupança que eu tinha. Nunca mais. Né? É o que aconteceu com o dinheiro do IPANC. A gente nunca mais vai recuperar esse patrimônio. Né? Então, assim, eu acho que nesse momento não é hora de discutir sobre isso. Então, né? Nesse momento não vejo que é hora de discutir sobre isso. Então é contra fazer esse acerto de contas. No momento, eu sim, também considero. Pela atual situação. Futuramente, ou até, não sei, futuramente a gente pode até rever isso aí, até porque, gente, esse dinheiro, a prefeitura não tem que entender que ela está pagando. É um dinheiro que está em casa, é um dinheiro dos funcionários do Poder Executivo. Né? É um dinheiro nosso, é um dinheiro desse município, que vai ser gasto nesse município, porque vai ser, no futuro, o pagamento de aposentados e pensionistas, né? Essa é a minha posição. Não a do conselho, tá? É da conselheira Viviane. Só para, como o líder do governo falou do hospital, vereador, ontem a minha cunhada foi ao Hospital de Cordeiro para dar luz à minha sobrinha.
E um dos motivos da intervenção que está no decreto lá é porque o gerador do hospital não entrava automaticamente. A minha cunhada ficou, lógico, nós dois do parto, na portaria do hospital, para ser transferida para o hospital de Cantagalo, onde foi feita a cesariana lá, porque simplesmente não tinha gerador funcionando, nem automático, nem fora do automático. O governo alegou isso, que não entrava, não era automático a entrada do gerador numa falta de luz, e ontem simplesmente foi transferido porque não tinha, o gerador não estava funcionando, não dava suporte a uma eventual cirurgia ou cesariana, nem no automático, nem no manual, nem tocado na manivela. Isso é um absurdo, presidente. É um absurdo. O Ministério Público, que foi uma das questões que no dia 27 de janeiro foram levantadas, tem que ser comunicado de que nada está sendo feito. E o vereador falou que o hospital, se o executivo sair do hospital, que o hospital fecha, é exatamente o que ele está fazendo. Está fechando o hospital, está fechando o centro cirúrgico, já está fechado, fechou a pediatria e fechou praticamente o raio-x, porque nós estamos pagando, a população de Cordeiro está pagando raio-x na climagem, pagando caro na climagem, com raio-x de Cordeiro, e ainda está pagando a mão de obra dos funcionários do hospital, do raio-x que estão lá, né? Está pagando 2 vezes por irresponsabilidade. Não, o que o governo falou ali, como se o prefeito fosse o salvador do hospital. E não é não. Ele está destruindo o pouquinho do hospital que ainda existe. Senhor presidente. Deixa o vereador Gil. Só para concluir, dar as palavras do vereador como líder de governo, posso? Seja breve, então. Entrou no assunto do hospital, Vossa Excelência entrou, debateu. O assunto pertinente é justamente eu gostaria de repetir um pouquinho, fugir um pouquinho da pauta, só para me tentar conversar com o vereador Jair do Maranhão. Mas que isso não aconteça mais. Concordo, senhor presidente, mas é porque é para a gente também ficar com o assunto, né? Não ficar coisa. Então seja breve. O vereador Jair do Maranhão falou que a sua cunhada, ela teve no Hospital Cordeiro e teve que ser transferida para Cantagalo porque teve problema no gerador. Tá. Eu estive no hospital hoje, eu vou ter que buscar mais a fundo isso aí, que eu acho que esse passaram para mim lá foi errado. Segundo eu soube, a cunhada do senhor esteve no hospital de Cantagalo, na hora que deu aquele pico de energia, e o gerador do hospital de Cantagalo não estava funcionando. Aí o hospital de Cantagalo transferiu a cunhada do senhor para Cordeiro. Então, o que me passaram é... Esse hospital de Cantagalo mandou que ela viesse para cá. Eu vou pedir a compreensão dos meus colegas, senão eu vou pedir para... Porque o assunto pertinente... Tá, tudo bem, na próxima sessão eu peço para mim e a gente vai conversar com esse assunto. O pertinente é o banco, não é esse ato que a gente tem que discutir. Não, tudo bem, senhor presidente. Essa sessão já está se estendendo muito. O vereador Gil agora vai fazer de outra palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero até parabenizar o meu amigo vereador Bid, porque a gente, quando assume alguma posição, né, Eu não querendo cortar, vou pedir para ser breve, porque eu prorroguei por 30 minutos, eu não vou prorrogar mais a sessão, só tem mais 7 minutos, então que concluo rápido o raciocínio. Falou? É só para dizer que deve fugir um pouco, Viviane, a questão aí que eu estou vendo as coisas tipo assim, na contramão, né? Porque o que nós estamos para aprovar, né, em relação ao empréstimo, né, se não tiver o CRP, o empréstimo não vem. Então eu vejo a ordem das coisas
é o parcelamento para acertar o CRP, talvez depois a questão do empréstimo. Não é verdade? Então são coisas. E outra coisa que eu estou observando, que a Câmara está virando marisco. Antes eu falava sanduíche, mas onde o jurídico, o Rogério falou comigo, né, o marisco, né? O marisco está lá na pedra, a pedra está firme, o mar vem só na Câmara, né? Porque o presidente do IPANC, eu acho que já tinha como obrigação há muito tempo de estar cobrando tudo isso do executivo diretamente. Ele está dando uma volta muito grande. Com certeza. Ele está trazendo problemas para vocês, para a gente, coisa que ele deveria estar já fazendo por conta dele lá mesmo. Com certeza. Entendeu? Então são coisas que vêm para cá para a gente ficar discutindo, se indispondo por pessoas que provocam, sabe aquelas pessoas que provocam para que aconteça da maneira que ele já calculou? Você entendeu? Por que ele mesmo não cobra diretamente através do Ministério Público, através da Justiça, o Executivo? E o Conselho já cobrou ele disso. E outra coisa, agora eu vou salvar um pouquinho Executivo, porque o Executivo é muito para prefeito. Mas a equipe de trabalho incompetente, para mim incompetente. Porque você ter um camarada de planejamento, ter contabilidade, é tudo lá, e não conseguir acertar as coisas, ou pelo menos minimizar, mostrar o caminho correto, para esse daqui ficar aqui, ó, coitado. Igual eu já tive, tudo bem, igual você está aí, todos nós estamos aqui, eu vejo as coisas dessa forma. Você entendeu? Todo mundo está lá de forçou, de vez de procurar a solução, não, eles ficam provocando a situação cada vez pior. Então, eu acho que as coisas vêm na contramão. É isso, presidente, é curto, entendeu? É uma coisa curta, é uma visão que eu tenho, só isso. Muito obrigado. Anísio, só para encerrar, eu queria pedir a esta casa que tome providências, né, efetivas quanto ao não cumprimento da lei do aporte. Porque o que acontece? Se a partir de hoje a gente esquecer todas as dívidas e a prefeitura pagar o patronal e pagar o aporte, o IPANC vai começar a andar, né? Não vai ter um fim, vai começar a andar. Então, assim, o que ficou para trás a gente vai discutir, a gente vai acertar, coisa e tal. Mas hoje, a partir de hoje, eu acho assim de extrema importância o Poder Executivo começar a cumprir as obrigações patronais e a lei que os senhores edis votaram nessa casa de segregação de massa, que é a lei do aporte, né? Então eu queria pedir isso. E outra coisa, na sessão passada eu pedi para o senhor fazer um ofício ao IPANC pedindo um relatório da situação do IPANC, né? Eu sei, por trabalhar aqui, que esse relatório não foi enviado e já tem um mês, né? Então eu queria que a Câmara tomasse providências também com o presidente do IPANC para que esse relatório seja enviado para saber a real situação, né? E os culpados, né, dessa questão toda. Vereador Robson. Bem breve, presidente. Primeiramente, mais uma vez, parabenizar a servidora Viviane, né, não só por ser servidora desta casa, que exerce as funções, né, de forma idônea, né, e sempre preocupados com a questão de servidores, como os demais servidores dessa casa também. Parabenizar por esse ato, né, eu acho que o presidente do sindicato foi um pouco infeliz nas suas palavras nessa tribuna. Todos têm direito de vir aqui se manifestar. Existe um representante, mas quando vê que esse representante não está cumprindo a sua função de dever, com certeza qualquer um pode vir aqui se manifestar. O grande problema, né, concordo com as falas do colega vereador Gil, respeito as falas também do Milton Pitt, a gente está no Estado Democrático de Direito, a gente tem que ouvir a todos. Mas bem breve, presidente, o senhor já falou que só tem 7 minutos, eu quero respeitar o tempo regimental. A gente já vem debatendo sobre essa questão do IPANC desde o ano passado, infelizmente. Eu acho que deveria ser chamado essa casa, né, convocado através de ofício o presidente do IPANC, muito bem falava o vereador Gil, para a gente indagar algumas questões dele, saber quais medidas, quais as atitudes. Eu acho que infelizmente a gente tem que repensar também com relação à escolha do presidente do IPANC.
né, ou através de uma aclamação, votação de servidores, ele apresentar as qualificações que ele está apto a exercer a função de presidente do IPANC, ou passar até mesmo deliberação desta casa, como é feito pelos tribunais de contas, né, com uma carta de manifestação dos servidores, né, alegando qual seria a melhor opção para essa casa acompanhar o que os servidores querem, porque infelizmente, senão a gente sabe disso, a gente não vai partir para a hipocrisia e demagogia, seja qualquer gestão administrativa, o presidente do IPANC fica a mercê do prefeito municipal. E na verdade deveriam ser um pouco separados, né, independentes, como diz o nosso colega vereador Jário, para que ele tome as medidas que tem que tomar, sem se preocupar de perder o seu cargo, a sua função, né, que pode ser exonerado pelo prefeito municipal. Então, eu sinto que há um certo tipo de receio de tomar medidas mais extremas que já deveriam ser tomadas, o vereador Gil fala, para não ficar se arrastando, se prolongando esse assunto aqui nesta casa, né? Então, que eu acho que, por exemplo, para a gente, né, fechar esse assunto e ver quais medidas que essa casa vai tomar, convocar o presidente do IPANC para vir a esta casa, né, para a gente poder ouvi-lo, fazer alguns questionamentos a ele, saber quais medidas que o IPANC já tomou. E não deixar de cobrar, rapidinho, né, Robson, não deixar de cobrar o prefeito, porque o problema hoje do IPANC, por mais que o presidente seja omisso, porque ele é omisso, por mais que ele seja omisso, o problema do IPANC é o não pagamento do Poder Executivo ao IPANC. Então, é nessa tecla que vocês têm que bater. É claro, vocês têm que cobrar por causa da omissão do presidente, porque ele já deveria ter tomado alguma providência, sim, né? Mas o mais importante é o pagamento, porque senão o aposentado vai ficar sem dinheiro, né? E a gente não quer isso. Então, presidente, é só essa a minha fala, né, pedir para que há a possibilidade de chamar aqui o representante do IPANC e o advogado jurídico do IPANC, né, infelizmente, segundo relatos da Viviane, né, tem passado, né, omisso também nas suas funções, que é uma área jurídica importante para poder dar os pareceres e relatar para todos, né, veridicamente, judicialmente, o que se pode ser feito, mas não é feito. Só um instantinho, desculpe, por hora. Eu gosto que sempre sejam breves. Parteado já foi apateado. Desculpa, é só uma questão de Conversar advogado. com os colegas. A minha questão do advogado. Isso é rápido. Então seja rápido, vereador. Eu não estou esgotando tempo, vou para fazer o prolongamento da sessão. Só para me encerrar, aí eu deixo. Essa questão do advogado que ele falou é uma coisa que nós também temos que tomar providência. Porque nós temos que botar o advogado lá concursado. Tem que ser concursado, concordo com todas as reivindicações que vocês estão fazendo. Do ato democrático, acho que ele tem que prevalecer hoje na instituição pública. Né? Eu acho que nós fizemos um grande ganho, como o vereador citou, que foi da gestão anterior, a qual nós participamos, que seja o presidente do quadro funcional, né? Foi um grande ganho. Essa questão são um passo, acho que essa questão de fazer um ato democrático, um processo eleitoral, eu acho que é de suma importância, e a questão do advogado. Para garantir imparcialidade também do órgão, para que ele possa, né, tomar as medidas que tem que ser tomadas sem sofrer retaliações. Então, presidente, só essa foi a minha fala, parabenizar mais uma vez a servidora Viviane e todos os demais servidores, e agradeço a oportunidade. Desculpa aí pelo com certeza. Você que fez menos uso de tempo, né? Eu queria parabenizar, Viviane, também as suas ações. A casa dá sempre a disponibilidade, não ser você servidor dessa casa, mas qualquer servidor municipal, ele está aqui para reivindicar seus atos, né? Esses atos são atos democráticos. Agora, vou fazer até mais. Houve questionamento do presidente do IPANC que existe também débito do Executivo ao Instituto de Pensão, coisas anteriores. Então, vou solicitar até através do ofício amanhã, para que nos responda também e reiterar esse ofício, a não resposta desse ofício. Eu quero parabenizar e agradecer. Pode ter certeza que daqui a 30 dias você está de volta, reivindicando seus atos. Eu queria lembrar os colegas vereadores, aí a Cláudia acabou de receber o ofício da reunião de amanhã. Então, vamos lembrar mais uma vez a reunião amanhã dos professores, às 14 horas. E amanhã vai ser
colegas. Amanhã eu vou fazer questão que a casa entre em contato com os outros colegas que não estão na sessão. Eu vou citar aqui. Eu acho de suma importância o que a gente vai discutir. Nós temos estacionamento rotativo, aumento de receita, correto? A gente está buscando receita. Então vamos discutir na sala das comissões amanhã, após a reunião com a educação. As comissões, os vereadores que queiram participar dessas reuniões, não estou convocando nenhum vereador, convoco sim a reunião com as duas comissões, correto? Estacionamento rotativo, os dois vão ser discutidos amanhã. O processo de seleção de diretores e a revogação da tabela do magistério. Após vão ser discutidas as outras. Tá? Se tiver que sair daqui amanhã 6, 7, 8, 9 horas da noite, essa é a nossa função. Código de limpeza, o consórcio público está tramitando desde 2009. Eu não vou levar a LOA, que a LOA todos já são conhecedores, que vai até o dia 14 de dezembro. Então, aquele que quiser implantar esse questionamento, nós podemos implantar na LOA. Em relação ao Instituto de Pensão, podemos implantar na LOA. Correto? O reajuste de comissionado prefeito, pelo posicionamento jurídico, já está contrário, porque é a autonomia do Poder Legislativo aumentar e diminuir. Então, o que ele vai ter que fazer através de decreto? Tem que ter iniciativa do Poder Legislativo. Se nós aumentamos, nós temos a obrigação de diminuir também. Essa é a responsabilidade nossa da interpretação do jurídico. Um projeto de suma importância. Chegou dia 6 do 10. Estou fazendo um mês. Alienação de ativos. Importantíssimo. Refis, importantíssimo, chegou dia 28 do 10, e esse benefício eventuais que chegou hoje, dia 5 do 11. Chegou dia 5 do 11 na sexta-feira. Então, vamos trabalhar nesses projetos, eu acho que é de sua importância, para que possamos continuarmos ajudando a administração municipal. Porque ninguém aqui está contra a administração municipal, porque nós estamos favoráveis ao município, porque é de bem. Com certeza estamos sempre provando. O que não for bem, com certeza cada um tem seu posicionamento. Com certeza a casa está sempre disponível a qualquer solicitação. Vereador Robson, a gente tem discutido muito em relação ao fundo de educação, mas acho que os fundos dentro do município só vão começar a funcionar o dia que a administração municipal, não só de Cordeiro, que o fundo, o gestor tem autonomia. Eu sou favorável ao fundo da educação, mas tem o fundo de saúde, fundo social, mas o secretário tem autonomia para gerenciar a pasta. Vamos criar um fundo de educação, mas não vai ter autonomia para gerenciar a pasta, o fundo, né? Então, sou favorável ao fundo, mas eu acho que não vai funcionar. E queria fazer uma colocação aqui, que às vezes na fala da Viviane, ou na fala do Vinícius, quando citou aqui o presidente, eu quero falar que não sou eu o presidente, ela citava aqui presidente do Instituto de Pensão, que às vezes as pessoas que estão nos ouvindo podem achar que sou eu na minha atual gestão, nem na gestão do vereador Robson, né? Ela cita o presidente do Instituto de Pensão. Então quero deixar bem claro essa colocação, que às vezes as pessoas que estão nos ouvindo podem interpretar de maneira diferente. Eu quero agradecer a todos que vieram participar dessa sessão no dia de hoje e dizer que isso é um ato democrático. Então, fico a convocar o senhor vereador para a sessão ordinária realizada dia 11 de novembro de 2015 às 18 horas. Nada mais a ver tratado, vamos encerrar a sessão. Obrigado a todos, uma boa noite.